Você já imaginou que uma simples ausência no trabalho poderia desencadear uma transformação tão profunda a ponto de unir duas vidas separadas por décadas? No coração do Rio de Janeiro, sob o sol carioca que ilumina a cidade, Roberto Carlos, o rei da música brasileira, está prestes a viver uma história que vai além dos palcos e das canções. Aos 84 anos, ele carrega um legado de melodias que tocaram milhões, mas hoje, algo inesperado rouba sua atenção. Dona Maria, sua faxineira de 20 anos na gravadora, não apareceu para trabalhar. Um detalhe que, para qualquer outro, poderia passar despercebido, mas não para Roberto. Essa ausência o leva a uma jornada que revela laços do passado e muda para sempre a vida de uma família humilde. O que será que conecta o ícone da música a uma mulher simples de Niterói? Fique com a gente para descobrir uma história que vai aquecer seu coração e mostrar como gestos de bondade podem criar elos eternos. Imagine a cena. A gravadora no Rio de Janeiro, um lugar onde as notas musicais dançam no ar e os corredores ecoam histórias de sucesso. Roberto, com seu sorriso inconfundível, chega para mais um dia de trabalho, cumprimentando cada funcionário com aquele carisma que só ele tem. Mas algo está diferente. O silêncio onde deveria haver o som familiar de Dona Maria arrumando o espaço chama sua atenção. Ela, que por 2 décadas trouxe ordem e carinho àquele ambiente, simplesmente não está lá. Essa quebra na rotina desperta em Roberto uma preocupação genuína, um instinto de cuidar de quem sempre esteve ao seu lado, ainda que nos bastidores. O que poderia ter acontecido? Será que essa ausência é apenas um imprevisto ou o começo de algo muito maior? Agora, pense comigo, quantas vezes uma pequena ação, como notar a ausência de alguém, pode abrir portas para uma transformação incrível? Roberto Carlos não apenas notou, mas decidiu agir. Ele cruzou a ponte Rio-Niterói, deixou o conforto de sua rotina e foi até a casa de Dona Maria, na periferia de Niterói. Lá, ele encontrou não só uma família enfrentando desafios, mas uma conexão com o passado que nem ele imaginava. Um gesto de 1980, um violão autografado, uma história guardada em um álbum de recortes. Essa descoberta levou Roberto a transformar a vida de Dona Maria, garantindo a ela uma casa, um futuro para seu neto e uma música que eternizou sua gratidão. Mas como tudo isso se conecta? E o que essa história tem a ensinar sobre bondade e legado? Antes de mergulharmos nessa jornada emocionante, quero te convidar a fazer parte dela com a gente. Se você acredita no poder das histórias que inspiram, inscreva-se agora no canal e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. E mais, nos comentários, conte pra gente de qual canto do Brasil você está assistindo e qual foi o último gesto de bondade que você viu ou fez. Sua participação faz toda a diferença e nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Vamos juntos descobrir como Roberto Carlos e Dona Maria provam que o tempo não apaga os laços que a generosidade cria. Preparado para se emocionar? Então, vem com a gente. O sol brilha forte no Rio de Janeiro, banhando a cidade com aquele calor que mistura a energia vibrante do mar e o ritmo pulsante das ruas. É um dia comum na capital carioca, com o som dos carros, o eco distante de um samba e o cheiro de café fresco flutuando pelo ar. Nesse cenário, Roberto Carlos, aos 84 anos, chega à sua gravadora, um refúgio de criatividade onde suas canções tomaram forma por décadas. Ele entra com passos confiantes, o cabelo bem penteado e o sorriso que já encantou milhões. Apesar da idade, seu carisma permanece intacto, uma presença que aquece o ambiente como as luzes de um palco. Roberto cumprimenta cada funcionário pelo nome, troca palavras gentis com a recepcionista e faz uma piada leve com o segurança, que sorri como se fosse a primeira vez. É assim que ele é, uma lenda da música, mas com a humildade de quem nunca esqueceu de onde veio. A gravadora, situada em um prédio elegante com vista para o Pão de Açúcar, é mais do que um local de trabalho para Roberto. É um espaço onde a música ganha vida, onde ideias se transformam em melodias que atravessam o Brasil e o mundo. As paredes exibem discos de platina, fotos de shows inesquecíveis e recortes de jornais que narram uma carreira que marcou gerações. Enquanto caminha pelos corredores, Roberto acena para os técnicos de som, pergunta sobre a família de um produtor e para por um momento para ouvir um trecho de uma nova gravação. Ele está em seu elemento, um homem que, aos 84 anos, vive para a arte e para as pessoas ao seu redor. Sua energia é contagiante, e todos ali sentem o privilégio de estar perto de alguém que, apesar da fama, trata cada um como parte de sua família. O Rio de Janeiro ao fundo compõe o cenário perfeito para essa história. Pela janela da gravadora,
dá para ver o movimento da cidade, os ônibus cheios, os vendedores ambulantes, as ondas quebrando na praia de Copacabana. É um contraste vibrante com a calma do interior do prédio, onde o legado de Roberto se entrelaça com a rotina diária. Ele se senta em sua cadeira favorita, uma peça de couro que já viu inúmeras reuniões criativas, e folheia algumas partituras com um brilho nos olhos. Para Roberto, cada dia é uma chance de criar, de conectar, de deixar algo de bom no mundo. Ele não é apenas um cantor, é um símbolo de esperança, alguém que transformou suas próprias lutas em canções que consolam corações. Essa rotina, tão conhecida, está prestes a ser interrompida por algo inesperado. Roberto, sempre atento aos detalhes, nota que algo está fora de lugar. Onde está Dona Maria, a faxineira que, por 20 anos, trouxe ordem e um toque de afeto à gravadora? O pano de limpeza dela não está no canto de costume, e o silêncio no corredor parece gritar sua ausência. É nesse momento que Roberto, com sua humanidade à flor da pele, sente que precisa entender o que houve. Ele não é só uma estrela, é alguém que se importa de verdade. E essa preocupação, tão simples e genuína, é o que vai levá-lo a uma jornada que transformará vidas. O que será que vem pela frente? A história está só começando, e promete tocar seu coração. O dia na gravadora de Roberto Carlos segue seu ritmo habitual, com o som de telefones tocando ao fundo e o murmurar de conversas entre os funcionários. O sol do Rio de Janeiro ilumina os corredores, mas há uma ausência que começa a pesar no ar. Roberto, sentado em seu escritório, revisa algumas letras de músicas, mas sua atenção é interrompida por um detalhe que não passa despercebido. Dona Maria, a faxineira que por 20 anos trouxe vida e organização àquele espaço, não está presente. O canto onde ela sempre deixa seu carrinho de limpeza está vazio, e o chão, que costuma brilhar sob seus cuidados, parece menos reluzente. Para qualquer outro, isso poderia ser apenas um contratempo, mas para Roberto, é algo que acende uma preocupação imediata. Dona Maria nunca faltou, nunca deixou de aparecer com seu sorriso discreto e sua dedicação silenciosa. Curioso e inquieto, Roberto chama Carla, sua assistente de longa data, que organiza sua agenda com precisão impecável. Ele pergunta, com um tom que mistura preocupação e curiosidade: Carla, você viu a Dona Maria hoje? Não é do feitio dela sumir assim. Carla, surpresa pela pergunta, verifica seu celular e franze a testa. Agora que o senhor mencionou, ela não veio mesmo. Tentei ligar ontem à noite porque ela não confirmou o turno, mas não consegui falar. O telefone só chamava. A resposta deixa Roberto ainda mais intrigado. Dona Maria, aos 60 anos, é conhecida por sua pontualidade e responsabilidade. Em 2 décadas, nunca houve um dia em que ela não estivesse ali, cuidando de cada detalhe com um carinho quase maternal. Essa ausência é como uma nota fora do compasso em uma melodia perfeita. Roberto se recosta na cadeira, tamborilando os dedos na mesa, perdido em pensamentos. Ele se lembra das pequenas interações com Dona Maria, o jeito como ela sempre recusava um café com um aceno tímido, ou como deixava uma florzinha do jardim da gravadora em sua mesa de vez em quando. Esses gestos, tão simples, construíram um respeito mútuo ao longo dos anos. Algo não está certo, ele murmura para si mesmo, sentindo um aperto no peito. A ideia de que Dona Maria possa estar enfrentando algum problema o incomoda profundamente. Ele não é apenas o chefe, é alguém que valoriza as pessoas que cruzam seu caminho, e Dona Maria, com sua humildade e lealdade, conquistou um lugar especial nesse círculo. Decidido a entender o que aconteceu, Roberto pede a Carla que tente entrar em contato com algum familiar de Dona Maria. Enquanto espera, ele reflete sobre como a vida, mesmo para alguém como ele, é feita de conexões humanas que vão além da fama. A ausência de Dona Maria não é apenas uma questão prática, é um sinal de que algo maior está em jogo. Ele sente que precisa agir, que ficar parado não é uma opção. Essa preocupação, esse instinto de cuidar de quem sempre esteve ao seu lado, é o que vai impulsioná-lo a sair de sua zona de conforto e mergulhar em uma história que ele nem imagina onde o levará. O que será que está acontecendo com Dona Maria? Por que ela desapareceu sem deixar rastros? A resposta está mais perto do que Roberto imagina, e vai mudar tudo. O sol ainda brilha alto no Rio de Janeiro quando Roberto Carlos toma uma decisão incomum. Com a ausência de Dona Maria pesando em seu coração, ele resolve visitar sua casa em Niterói para entender o que aconteceu. Antes de sair, ele pede a Carla que prepare uma cesta de presentes com frutas, chocolates e um cartão escrito à mão,
onde deixa uma mensagem de apoio. Quero que seja discreto, ele diz ao motorista, um homem de confiança que já o acompanha há anos. Roberto coloca óculos escuros, um disfarce leve para evitar olhares curiosos, e entra no carro. A viagem pela ponte Rio-Niterói é um momento de reflexão. Enquanto observa a Baía de Guanabara brilhando sob a luz do dia, ele pensa em sua própria trajetória, a infância humilde em Cachoeiro de Itapemirim, os primeiros acordes no violão, os desafios que enfrentou para se tornar o ícone que é hoje. Essa conexão com suas raízes o faz sentir ainda mais empatia por Dona Maria. O carro deixa a ponte e entra nas ruas de Niterói, onde o cenário muda. As avenidas largas do Rio dão lugar a vielas estreitas, com casas simples empilhadas umas sobre as outras. Crianças jogam bola na rua, e o som de um rádio tocando um pagode anima o bairro. Roberto observa tudo com atenção, sentindo o contraste entre sua vida e a realidade dali. O motorista estaciona em frente a uma casa modesta, com paredes de alvenaria e uma pequena varanda onde algumas plantas em vasos trazem um toque de cor. Antes de descer, Roberto respira fundo, segurando a cesta com cuidado. Ele não está acostumado a visitar os funcionários em suas casas, mas algo em sua intuição diz que é o certo a fazer. Quem abre a porta é João, um menino de 12 anos com olhos curiosos e um sorriso tímido. O senhor é o Roberto Carlos? Ele pergunta, quase sem acreditar. Roberto sorri, tirando os óculos escuros. Sou eu mesmo, João. Vim ver sua avó, a Dona Maria. Ela está bem. O menino hesita, mas convida Roberto a entrar. A sala é pequena, com móveis simples, mas impecavelmente limpa. Uma foto de família emoldurada na parede mostra Dona Maria, João e uma mulher que Roberto presume ser a mãe do menino. João explica que sua avó não está bem e aponta para um quarto nos fundos. A atmosfera é de cuidado, mas também de preocupação. Roberto sente o peso daquele momento. Ele entrega a cesta a João e pede para falar com quem está cuidando de Dona Maria. O menino corre para chamar sua mãe, e Roberto aproveita para observar o ambiente. Um ventilador antigo gira lentamente, e o som de uma TV baixa vem de algum canto. Ele percebe como a vida ali é simples, mas cheia de afeto. João volta com um brilho nos olhos, contando que sonha em ser engenheiro um dia. Roberto ouve com atenção, encorajando o menino com palavras gentis. Esse encontro, tão inesperado, marca o início de uma jornada que vai além de uma simples visita. Roberto está prestes a descobrir não apenas o que aconteceu com Dona Maria, mas como suas vidas estão mais conectadas do que ele poderia imaginar. O que ele encontrará no quarto de Dona Maria? A resposta está a poucos passos dali, pronta para mudar tudo. Roberto Carlos entra no quarto de Dona Maria com o coração apertado. A luz suave do fim da tarde atravessa a janela, iluminando a figura frágil de Dona Maria, de 60 anos, deitada na cama. Ana, sua filha de 35 anos, está ao lado, ajustando um travesseiro com cuidado. Dona Maria, apesar da palidez, esboça um sorriso ao ver Roberto. Ele se aproxima, segurando sua mão com gentileza, e pergunta como ela está. Ana explica que a mãe sofreu um AVC leve há alguns dias. Embora esteja se recuperando, precisa de consultas regulares e repouso. Roberto, sensibilizado, garante que Dona Maria terá licença remunerada e apoio para os cuidados médicos. A gratidão nos olhos de Ana é silenciosa, mas profunda. Antes de partir, ele promete voltar, deixando a família com a certeza de que não está sozinha. 2 dias depois, Ana entra em contato com Roberto, hesitante. Durante uma conversa por telefone, ela revela uma crise. A família recebeu uma notificação de despejo, ameaçando a casa onde vivem. A notícia abala Roberto, que imediatamente chama Dr. Paulo, seu advogado de confiança, para investigar. Ele pede pressa e discrição, determinado a proteger a casa de Dona Maria. Em uma segunda visita à casa em Niterói, Roberto leva Dr. Paulo e encontra a família ainda acamada, mas com o espírito mais leve graças ao apoio inicial. Enquanto Ana serve um café simples, Roberto nota um velho álbum de recortes sobre a mesa. Curioso, ele pede para ver. Dona Maria, com voz fraca, insiste que ele abra. As páginas revelam recortes de jornais sobre a carreira de Roberto, ingressos antigos, em uma página central, uma foto desbotada de 1980, uma jovem Maria, aos 15 anos, sorrindo com um violão autografado, presente de um programa de caridade organizado por Roberto. Esse violão mudou minha vida, ela diz, os olhos marejados. Me deu esperança quando eu achava que não tinha mais.
Roberto fica sem palavras. Um gesto simples, de décadas atrás, tocou a vida de Dona Maria, conectando-os de uma forma que ele nunca soube. O impacto dessa revelação é avassalador. Roberto sente o peso daquele momento, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo, unindo passado e presente. Ele olha para Dona Maria, Ana e João, e percebe que aquela família é mais do que apenas parte de sua rotina na gravadora, eles são parte de sua história. Determinado a agir, ele instrui Dr. Paulo a investigar o despejo. O advogado descobre irregularidades no processo e sugere uma solução audaciosa: comprar a casa para garantir que a família nunca mais seja ameaçada. Roberto concorda sem hesitar, mas mantém o plano em segredo, querendo surpreender Dona Maria. A emoção da descoberta do álbum, combinada com a ameaça do despejo, cria um clímax que reforça a conexão entre eles. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, agradece a Roberto, não só pelo apoio presente, mas por aquele violão que, anos atrás, lhe deu forças para seguir em frente. Essa revelação é o coração da história, um momento que une gerações e mostra como gestos de bondade podem ecoar por décadas. Roberto sai da casa com um propósito renovado, planejando algo maior para Dona Maria e sua família. O que ele fará em seguida? Como essa conexão inesperada culminará em algo ainda mais transformador? A história está longe de acabar, e promete emocionar ainda mais. 3 semanas após a revelação do álbum de recortes, Roberto Carlos está pronto para transformar a vida de Dona Maria e sua família de uma vez por todas. Ele organiza um evento privado em seu estúdio no Rio de Janeiro, um espaço sagrado onde suas maiores canções nasceram. A gravadora, decorada com luzes suaves e fotos de momentos marcantes de sua carreira, ganha um ar intimista. Dona Maria, agora mais recuperada, chega com Ana e João, ainda sem saber o que os espera. Roberto os recebe com um abraço caloroso, seu sorriso iluminando o ambiente. Ele guia a família até um pequeno palco, onde um microfone e um violão estão posicionados. O estúdio, geralmente movimentado, está silencioso, com apenas alguns funcionários de confiança presentes para registrar o momento com discrição. Roberto começa falando do impacto que Dona Maria teve em sua vida, elogiando sua dedicação de 20 anos na gravadora. Então, com a voz firme, mas carregada de emoção, ele anuncia a primeira surpresa. A casa em Niterói agora pertence oficialmente a Dona Maria, livre de qualquer ameaça de despejo. Ana cobre o rosto, emocionada, enquanto João abraça a avó, que chora em silêncio. Mas Roberto não para por aí. Ele revela um fundo educacional para João, garantindo que o sonho do menino de se tornar engenheiro tenha apoio financeiro até a universidade. Por fim, ele entrega um documento que assegura um plano de saúde vitalício para a família, garantindo cuidados médicos para Dona Maria e tranquilidade para todos. A sala explode em aplausos, e os olhos de Dona Maria brilham com gratidão. Então, vem o momento mais especial. Roberto pega o violão e se senta ao centro do palco. Ele explica que compôs uma música inédita, Gratidão Eterna, inspirada na história de Dona Maria e no laço que os uniu desde 1980. As luzes diminuem, e ele começa a cantar, sua voz carregada de sentimento. A melodia é suave, com acordes que evocam esperança e conexão, enquanto a letra fala de gestos simples que mudam vidas e de laços que o tempo não desfaz. Dona Maria, Ana e João ouvem da primeira fila, as mãos entrelaçadas, lágrimas escorrendo. A música parece abraçar o estúdio, e até os funcionários, acostumados com a voz de Roberto, se emocionam. Quando a última nota ecoa, o silêncio é quebrado por aplausos calorosos, e Dona Maria se levanta, trêmula, para abraçar Roberto. Obrigada por tudo, seu Roberto. Desde aquele violão, o Senhor sempre foi luz na minha vida, ela diz, a voz embargada. O evento, gravado discretamente, captura a essência daquele momento, uma celebração de gratidão, amor e humanidade. Roberto, olhando para a família, sente o peso de suas ações. Ele não apenas resolveu um problema, mas reacendeu a esperança de Dona Maria, deu um futuro a João e trouxe segurança para Ana. A música Gratidão Eterna se torna um símbolo dessa conexão, um lembrete de que sua arte sempre foi sobre tocar corações. Enquanto a família retorna a Niterói, Roberto permanece no estúdio, olhando para o violão, refletindo sobre como um gesto de décadas atrás criou um laço eterno. O que esse momento significa para o futuro? A história de Roberto e Dona Maria está prestes a inspirar muitos outros, mostrando que a bondade sempre encontra um caminho de volta.
O estúdio de Roberto Carlos ainda ecoa as últimas notas de gratidão eterna quando as luzes se acendem, e o sorriso de Dona Maria ilumina o ambiente mais do que qualquer holofote. Roberto, aos 84 anos, está sentado em sua cadeira favorita, olhando para o violão que acabou de usar. Ele reflete sobre a jornada que começou com uma simples ausência e terminou com uma conexão que atravessou décadas. Quem diria que notar a falta de Dona Maria na gravadora o levaria a redescobrir um gesto de 1980, quando um violão autografado mudou a vida de uma jovem? Quem imaginaria que, anos depois, ele doaria uma casa, criaria um fundo educacional para João e ofereceria um plano de saúde vitalício para a família? A história de Roberto e Dona Maria é como uma canção que começa suave, cresce em emoção e termina com um refrão que fica na cabeça, ou melhor, no coração. Enquanto o carro leva Dona Maria, Ana e João de volta a Niterói, Roberto pega um café e olha pela janela da gravadora. O pão de açúcar brilha sob o pôr do sol carioca, e ele pensa: a vida é mesmo uma caixinha de surpresas, não é? Ele ri sozinho, imaginando o que Dona Maria faria se soubesse que, lá em 1980, aquele violão não foi só um presente, mas uma semente que floresceu em uma história tão bonita. E o mais curioso, essa história não termina aqui. Assim como as canções de Roberto, que cruzam gerações, o impacto de suas ações vai continuar reverberando. Será que João, com seu sonho de ser engenheiro, um dia contará essa história para inspirar outros? Será que Gratidão Eterna vai tocar em rádios e corações pelo Brasil afora? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: bondade é como um bom refrão, gruda na alma e não sai mais. E por falar em coisas que grudam, que tal grudar com a gente nessa jornada de histórias que aquecem o coração? Inscreva-se agora no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais histórias como essa, cheias de emoção e surpresas. Nos comentários, conta pra gente, qual foi o último gesto de bondade que você viu ou fez? E, só para deixar mais divertido, de qual canto do Brasil você está assistindo? Será que é do Rio, como Roberto, ou de algum lugar tão especial quanto o Cachoeiro de Itapemirim? Sua participação é como um aplauso no fim de um show, faz toda a diferença. E, quem sabe, talvez sua história inspire o próximo vídeo. Então, bora fazer parte desse círculo de bondade? Roberto, enquanto isso, guarda o violão e pensa em como a vida sempre encontra um jeito de surpreender. Ele imagina Dona Maria em sua casa, agora segura, e João sonhando grande com seus livros. A música que ele compôs para ela ainda toca em sua cabeça, e ele ri, brincando consigo mesmo. Se eu soubesse que um violão ia causar tudo isso, teria autografado uns 1000. Essa história nos lembra que pequenos gestos podem criar ondas gigantes. Então, que tal criar sua própria onda de bondade hoje? Inscreva-se, comente e venha com a gente descobrir mais histórias que provam: o mundo pode ser tão bonito quanto uma canção de Roberto Carlos. E, quem sabe, qual será a próxima surpresa que a vida vai trazer?